Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Atualizando. Nesse episódio nós vamos falar de um assunto um pouco pesado, né? Quando possível aqui nesse trabalho, tentamos ser o mais descontraídos possíveis, né? Mas esse trabalho aqui realmente vai ser um trabalho um pouco mais pesado. Nesse ano de 2024 nós lembramos os 40 anos daquilo que é considerado o maior acidente da indústria, né, o chamado desastre ou acidente de Bhopal, na Índia. Então essa efeméride, claro que pode aparecer nos vestibulares, essa história com um contexto histórico, geográfico, mas também há uma preocupação quanto às provas de química e biologia. E por isso hoje contamos aí com a presença ilustre do professor Nadim, que vai trabalhar com a gente aí a parte de química. Pode dar aquele salve, Nadim, aquele salve. Salve, galera. E o professor Diego, que já é sócio aqui do Atualizando também, que vai falar da parte da biologia. Salve, galera. Sejam bem-vindos todos aí. Então é isso. Então, gente, olha só. Na noite fria do dia 2 para 3 de dezembro de 1984, nós estamos falando da Índia. G, pode soltar ali o nosso PowerPoint, onde aparece aí a localização da cidade de Bhopal, na Índia. Essa cidade está no centro aí da Índia, é uma área de planícies bastante amplas e tal, e uma curiosidade é que essa cidade é cortada pelo trópico de Câncer, né? Então o que acontece? Eles estão no limite da zona tropical norte, por isso o clima dessa região é caracterizado por verões bastante quentes, e no caso ali no inverno, em dezembro lá, né, hemisfério norte, invernos bastante frios. Aconteceu um acidente numa fábrica estadunidense estabelecida ali, da Union Carbide, e essa fábrica teve um problema lá na refrigeração dos seus sistemas, coisa que até hoje não é bem esclarecida. Ela liberou na atmosfera entre 27, vai vendo, né, em precisão, entre 27 a 46 toneladas, né, de isocianato de metila. Falei certo, né, Nadim? Falou certinho. Isso. Esse composto, né, ele é considerado a primeira arma química da história e foi usada na Primeira Guerra Mundial. Aí o que acontece? Foi uma parte significativa da fábrica para o espaço. E isso vai atingir a população dessa região, né? Foi uma coisa assim que a gente acompanhou, né, durante dias, né, o flagelo que foi lá em Bhopal. Estima-se que no dia, né, 2.000 pessoas morreram. Esses números, se você for procurar, você vai encontrar números bem diferentes. Fala assim 2.000, 5.000, nos próximos 3, 4 dias chegou a 15.000. Estima-se que depois de 10 dias o número de mortos tenha atingido 25.000. Hoje estima-se que 600.000 pessoas estejam sequeladas por conta do acidente. Então nós já estamos na terceira geração, né? Atingiu lá o que hoje é o vô, daí o pai, agora o filho está com esse tipo de situação. Na década de 80, isso começou, claro, um processo um pouco antes, ali 60, 70, mas era muito comum os países desenvolvidos transferirem plantas, que eram chamadas plantas industriais sujas, para os países mais pobres. A legislação ambiental era bem precária, a fiscalização, né, isso era muito comum. Também não havia, né, toda essa coisa de globalização, conscientização ecológica, divulgação e tal. E nesse impulso, né, essa fábrica da Union Carbide acabou sendo estabelecida lá na Índia. O acidente até hoje não foi bem esclarecido. A Union Carbide pagou algumas indenizações que são consideradas muito pequenas. Ninguém foi preso, né, por conta disso. Então esse é o contexto do acidente que aconteceu lá em Bhopal. Então agora vamos bater um papo aí com o Nadim, e eu começo, Nadim, te perguntando o seguinte: como é que funcionam essas substâncias tóxicas aí, né? Que veja, foi aí a primeira arma química aí. Boa noite, Alex. Obrigado aí pelo convite para participar aqui com você aqui, com o Diegão, né? Veja, nossos alunos sabem disso, a gente comenta coisas dessa natureza, né? A química, ela é assim, a química ela pode ser muito perigosa, né, em mãos aí de pessoas mal intencionadas, mas a gente não vive sem ela, né? Então, às vezes o pessoal ali, por que alguém estava produzindo esse tipo de substância sabendo que
havia o risco de algum acidente e isso ocasionaria danos, como foi o caso ali, né? De repente, aí milhares de pessoas, né? É que, na verdade, tudo depende de como a gente faz uso dessas substâncias, né? Por que alguém está fabricando lá o isocianato de metila? Então, porque tinha alguma finalidade, alguma aplicação, que no caso ali era criar uma substância com a intenção de ser usada como inseticida, até mesmo em repelente de insetos, até mesmo em substituição a outros organoclorados, como é o caso do DDT, né? E o problema é que, às vezes, um descontrole e o que ocorreu lá, o vazamento da substância, e ela na forma gasosa, uma substância que tem um ponto de ebulição relativamente baixo, né? Então, portanto, volátil, aí o Diego vai falar disso, né? Em contato com o organismo, em regiões onde há umidade no globo ocular, nas vias aéreas, no pulmão, ela reage com a água e isso causa todo o problema da intoxicação e até mesmo conduz aí a pessoa a óbito, que foi ali o que aconteceu com muita gente, né? A gente conversava hoje sobre isso, né, Alex? Você veja, não vamos nem falar do isocianato de metila apenas, mas, por exemplo, você pega lá o formaldeído, é uma substância bastante tóxica para o ser humano, né? E é usado, por exemplo, na fabricação aí de esmalte para melhoria de resistência da unha, numa concentração aí de 5%, até 5% não causa problemas, né? Numa técnica aí que eles usam para alisamento de cabelo, escova progressiva, numa concentração também baixa, né, bem baixa, pode ser utilizado, tá? Daí entram aqueles fatores, né, na concentração baixa que as pessoas às vezes não respeitam. E daí junto à técnica lá vai a chapinha, que é a temperatura mais alta, o que contribui para volatilizar a substância e provocar intoxicação, sabe? Então é algum tipo de descontrole no uso da substância que vai fazer com que ela daí, né, tenha uma ação no organismo que não seria aquilo que a gente estava esperando. Medicamentos são assim, né? Então, às vezes, um medicamento utilizado numa forma isomérica que não é adequada, ele, em vez de ter ação terapêutica, pode fazer mal para o indivíduo. Uhum. E, Nadim, pensando assim, um pouco mais direcionando para a prova dos vestibulares, quanto à fórmula desses compostos, você chama atenção alguma coisa? Chama assim. Aliás, até daqui a pouco a gente mostra aí, né? Alex caiu aí na Federal do Paraná, foi uma questão aí de 2018, né? Uma questão que usava aí a forma do isocianato de metila. Então eu queria que vocês percebessem ali como é que é essa estrutura, né? Então aquele CH3 é o metil, tá? E o NCO, nesta ordem que nós temos aí de disposição dos átomos, é o que a gente chama de isocianato, tá? O isocianato ele é obtido a partir do ácido isociânico, onde no lugar daquele CH3 que é o metil, teríamos ali um hidrogênio. É um ácido, né? E aí os nossos alunos, eu imagino que vão associar isso com alguma naturalidade. A nomenclatura terminada em ato é uma nomenclatura de éster, né? Então poderia cair numa prova, por exemplo, um texto envolvendo aí esse acidente, em função da época que estamos agora, né? Da histórica aí dos 40 anos, né? E aí o cara pode perguntar lá, por exemplo, colocado a fórmula do isocianato de metila, qual é a função a qual ele pertence? Então ele é um éster derivado do ácido isociânico, tá? Eu trouxe até um modelo aqui que mostra como seria essa estrutura, onde a bolinha escura aqui é o átomo de carbono, as brancas são os hidrogênios, então aqui está o metil, essa bolinha azul representa o nitrogênio, que faz ali uma dupla ligação com o oxigênio, que faz uma dupla ligação com o carbono, né? A bolinha escura, que faz uma dupla com o oxigênio do jeito que está ali. Tá? Agora, existe um isômero dessa substância, Alex, que é o cianato de metila, onde nós temos ali agora o CH3, está aqui embaixo na nossa tela, tá aqui, né? Ligado ao oxigênio, que por sua vez está ligado a um carbono, e aí estabelece uma tripla com o nitrogênio. São substâncias isômeras, elas têm os mesmos constituintes, os mesmos elementos e as mesmas quantidades de átomos desses elementos, e cada uma delas tem as suas propriedades diferentes. A propósito, o isocianato de metila, ele pode ser obtido a partir do cianato de metila, né? E esse cianato de metila é derivado de um outro ácido, o ácido ciânico. Então, também temos aí um éster derivado aí de um ácido orgânico, né? O ácido ciânico. E essas substâncias existem na natureza ou elas foram As substâncias elas são produzidas em laboratório, né? Então, a partir de determinados produtos químicos, fazendo uma sequência de reações, se obtém substâncias com aplicações daí que o químico, o bioquímico, o farmacêutico, ele tem interesse em obter.
Nadim, esse isocianato, né, eu já falei, foi considerada a primeira arma química lá na Primeira Guerra Mundial. Então é fácil obtê-la? No laboratório a síntese é relativamente simples de obter. Bem simples de obter. Tá, As indústrias químicas que dominam aí as técnicas, para eles isso não é problema, né? Tá, em grande quantidade, inclusive. E assim, esse isocianato foi usado como arma química e você falou ali inseticida e tal. Aí eu desvio, né, Alex? Eu desvio do uso para o qual a substância foi projetada para ser usada, ou programada, ou testada para ser usada. Aí eu desvio do uso com a intenção de causar mal, né? E esse cianato tem alguma utilidade, assim, uma utilização no nosso dia a dia que é muito vista? Síntese de outros compostos, tá? Então ele é precursor, por exemplo, do próprio isocianato de metila ali. Né? Então ele é um reagente. A gente tem lá substâncias que são úteis como reagentes. Então são empregadas na síntese de outras substâncias. Mas o cianato tem uma coisa, por exemplo, no dia a dia eu posso encontrar ele? Cianato você não vai encontrar como matéria-prima na fabricação de polímeros, né? Tem inúmeros tipos de polímeros que são obtidos a partir desses compostos químicos. Né? Mas se esse aqui é um venenão, esse aqui não tinha um papo assim que eu vi, posso estar pirado, que isso aqui aparece muito em repelente? O isocianato de metila. O isocianato? O isocianato de metila. Pô, achei que era outro. Então, o isocianato de metila, na forma líquida, em baixa concentração, ele tem alguma toxicidade desprezível, então não causa problema. Né? Porque essa história da dengue aí que foi forte, alguém pode puxar isso para sem dúvida. O problema lá foi o vazamento na forma gasosa de uma grande quantidade da substância, que é em contato com os tecidos e a parte aquosa da formação biológica dos seres vivos é que desenvolve todo o problema, né? Coisa louca. E aqui está a questão que você havia falado. Federal, né? Federal 2018, segunda fase. Olha aí. Molécula-chave da vida, vista no radiotelescópio, a partir de observações feitas pelo ALMA, maior radiotelescópio e tal, e um pouquinho mais para frente diz ali, um dos ingredientes necessários para a existência de vida. Desta vez, os astrônomos observaram a presença do composto isocianato de metila, né, em imensas nuvens de poeira. Tem na sua estrutura semelhante à unidade fundamental das proteínas. Né, Diegão, ali, O isocianato de metila pode ser considerado derivado do ácido isociânico, que a gente comentou, né, e a partir daí vieram as perguntas. Desenhe a estrutura de Lewis, faça uma projeção da estrutura espacial da molécula, indicando sua geometria, assuntos que a gente trabalha no nosso dia a dia em sala de aula lá, né? O valor do número de oxidação do carbono nesta molécula. Então, aí o aluno tem que ter uma condição de conseguir montar, de acordo com a gente, né, colocou aqui, as ligações que unem esses átomos. Aí, né? Muito bem, muito bem. Quer acrescentar mais uma coisa, Nadinzão? Eu acredito que reaparecer isso aí não é muito distante de acontecer, sabe? Então, até por conta do que a gente está conversando hoje aqui. Né? Beleza. Vamos lá, Diegão, falar da tua parte da biologia. Pessoal, novamente eu vou comentar com vocês. A gente filtrou aí, né, algumas imagens. Poupamos aqui, se você quiser procurar e ver, né, a menina de Bhopal. Isso. É uma imagem forte. Pesada, não vamos colocar aqui, né? Mas eu acabei escolhendo essa que também, né, pesada, tal, mas acho que é mais leve do que aquela criança, a situação dela lá. Contigo, Diegão. Então, até começando o comentário aqui em relação à utilização de repelentes ali, lembrando que já foi até comentado uma outra questão biológica ali, né, Nadim, falando de proteína ali, unidade fundamental da proteína e tal, mas os insetos têm, já que os repelentes seriam, né, contra ele, como você falou até, né, ali, em relação à dengue, e parece que é um assunto extremamente distante e nós estamos fazendo a conexão, né, acho que Sim. Isso é um Enem, isso é o FPR, é a UFSC, enfim, vários vestibulares, mas o que acontece é que a respiração dos insetos é traqueal. Essa respiração quer dizer que eles obtêm o oxigênio, distribuem o oxigênio sem o oxigênio passar pelo sangue. É uma distribuição diretamente do sistema respiratório direto para os tecidos. E, obviamente, daí você tem se houver uma absorção, né, um contato com essa substância, então, nesse tipo de sistema respiratório, nessa respiração traqueal, obviamente essa substância rapidamente se difunde pelo corpo do inseto, porque não precisa passar do sistema respiratório pro circulatório para chegar nas células. Corta uma parte desse pedaço, do sistema respiratório traqueal direto para as células. Então, obviamente, as células que têm como um dos principais componentes químicos, né, como o Nadim falou, a água, obviamente vai ter uma reação extremamente rápida
e generalizada, podemos dizer assim, porque a água é uma das substâncias obtidas pelo metabolismo das nossas células. Até a gente fala em aula, né? A maior taxa de metabolismo a gente pode associar com uma maior taxa de água. Então, alta taxa de água, um composto que reage com a água, então, obviamente, o prejuízo ao comportamento das células é evidente e muito rápido. Por isso que pode ser usado daí como um repelente e o prejuízo para os insetos nesse sentido, né? Mas em relação ao que a gente estava falando, não é muito longe também falar daquela outra imagem ali, né? Daquela mulher com um prejuízo aí ao sistema ocular. Falava com o Nadim agora há pouco aqui, né, Nadim? O nosso sistema óptico, inclusive por uma certa proteção nossa, né? Porque aqui é uma excelente, se pararmos para pensar, uma excelente porta de entrada para micro-organismos, enfim. E para evitar isso, ou pelo menos diminuir isso, essa região é extremamente hidratada. De novo, contato com os olhos aí, né, dessa substância, então vai permitir um tipo de reação, que foi inclusive o que você comentou ali, né, Ali, como é um gás que se espalhou rapidamente, falam-se números diferentes dessa época aí, mas independente do número, por ser um gás, né, Nadim, se espalhou muito rapidamente, e as pessoas, pelos relatos que existem na internet, assim, imediatamente começaram a sentir algo estranho nos olhos, depois os olhos começaram a arder, incomodar, e isso, obviamente, estava associado a essas reações que o Nadim tinha comentado. Então... Uma parte, né, Diego? E aí um mecanismo de defesa é lacrimejar, o que aumenta ainda a disponibilidade de água, né? Então... E daí pode reagir mais ainda, então. Mas aí uma coisa que eu agora... se ocorre a reação tão rápida, eu li uma coisa assim que diz que a morte era muito lenta, diz que era uma agonia. Isso, porque daí o que acontece é assim, olha, essa reação é rápida quando a água está extremamente já disponível, né? Só que aqui a água, ela está por fora das células, porque é uma secreção, como o Nadim falou. As glândulas lacrimais vão fazer uma secreção, um tipo de glândula que não é hormonal, né? Obviamente, a secreção é fora dos vasos sanguíneos. E daí essa secreção, vamos dizer assim, ela vai prejudicar as células, tanto é que pessoas perderam a visão, só que isso vai depender dos produtos das reações que nós comentávamos serem absorvidos pelas células. Então isso demora um pouco. Mas uma outra condição por ser um gás, obviamente foi inalado, entrou em contato com as vias do sistema respiratório que são muito, a gente pode falar assim, lubrificadas por água ou com água, né? E aí lá nos nossos pulmões, que são alveolares, né? São todos ramificados ali com os sáculos chamados de alvéolos pulmonares. Eles entram imediatamente em rápido, por serem gases, rápido contato dentro das células dessa região, ali das células que revestem os alvéolos pulmonares. As primeiras células que eu estou falando são tecido epitelial. Essas células aí já absorvem, a função delas é essa, fazer absorção, troca de substâncias, então ainda mais uma substância gasosa, aí começa a prejudicar essas células. Só que ao prejudicar essas células, elas começam a mudar o comportamento, não funcionam de forma adequada, essa troca de gases, a hematose que deveria acontecer lá, do nosso organismo absorver o gás oxigênio, liberar o CO2 por este tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso, vai começar a não acontecer porque essas células estão sendo prejudicadas. Então, o revestimento prejudicado e é por ele que acontecem essas trocas, certo? Então, é como se a pessoa começasse a sentir uma sensação de falta de ar, só que uma falta de ar com um incômodo, graças às reações que falávamos aqui com o Nadim, um incômodo com uma sensação de arder, assim, sabe? Então, a morte não é rápida. As reações em contato com a água, a gente pode dizer sim que são reações que formam seus produtos rapidamente, porém, a morte não é rápida por conta disso que a gente acabou de comentar. Precisa se espalhar, nos insetos tem outra forma de espalhar, né? Mas no nosso organismo precisa se espalhar, passa das vias respiratórias, podendo chegar no sistema circulatório, nos vasos sanguíneos, onde nós temos, né, mais água ainda. Então, aí você começa a ter um predomínio, assim, uma forma de espalhar pelo nosso corpo inteiro, né? Então, aí você tem prejuízo a vários órgãos, mas, obviamente, as primeiras estruturas são aquelas que têm contato direto com o meio externo, né? Então, vamos pensar os olhos, as vias respiratórias, os pulmões e até os vasos sanguíneos associados à hematose, que são os vasos sanguíneos que estão fazendo ali as trocas gasosas lá nos pulmões. Então, essas são as primeiras estruturas afetadas.
mas não que seja extremamente rápido, né? Mas o incômodo na estrutura ocular é rápido, tanto é que numa das imagens aqui a gente viu, porque é a parte mais exposta. Né? Mas agora eu estava pensando aqui, essa imagem aí, né, da Primeira Guerra Mundial, uma vez esse gás solto ali, ele fica presente quanto tempo ali? Ele demora para... Ele vai, em ambientes abertos, ele vai se dissipando, né? No caso, numa guerra, e o cara jogou um tempo ali... Um tempo ele vai se dissipando, né? E vai passando por gente, e as pessoas vão respirando, ou aspirando, né? E aí começam os problemas, a morte por sufocamento, relatos de morte aterrorizante, como se a pessoa não conseguisse respirar mesmo, estivesse morrendo por afogamento, entende? Nossa. Então aí é que vem essa parte dramática, né? Existem inúmeras, um outro a gente pode até falar sobre isso, senão a gente vai fugir muito aí do tema, mas inúmeras armas químicas, né, que têm diferentes tipos de ações, né, os gases, por exemplo, vesicantes, que provocam formação de bolhas no tecido, que se rompem, então é morte dolorosa por hemorragia. Então, é a química que pode fazer mal, né? Então, mal utilizada pode fazer mal. E, Diego, outra coisa assim, e por que as pessoas ficaram sequeladas? É muito comum, assim, ó, essas imagens aí, tá vendo? As pessoas com... Então, muito caso de câncer depois, né? Sim, isso. Mas, ó, com problema em membros, né? Principalmente inferiores e, ó, atrofias. Isso, até é interessante, assim, né? Então, isso é uma coisa que é bem marcante, né? Nesse processo aí. É interessante falar, né, no seguinte sentido, né, a terceira geração. Então isso foi em 1984, né, em dezembro de 84, e a gente está falando da terceira geração ainda sofrer, né, efeitos dessa contaminação e tal. Justamente porque esse composto, como ele pode se associar aí às reações e promover a formação de compostos que alteram o metabolismo das células, ele altera, então eu posso dizer que ele é capaz de alterar o funcionamento normal, o comportamento normal das células. Então a célula passa a ficar descontrolada. Descontrolada ela pode, só que esse descontrole ainda não é extremamente padronizado, porque é um descontrole, é uma falta daquele controle normal que a célula teria sobre as variações que ela está exposta no dia a dia, até porque é uma variação que ela nunca esteve ou não estaria exposta. Aí ela pode passar, um dos comportamentos é ela passar a se dividir descontroladamente. Uma sinalização celular que deveria acontecer para ela não se dividir não acontece e essas células começam a se proliferar de forma descontrolada. Isso é a formação de um tumor por hiperplasia, multiplicação exagerada e descontrolada por mitose das células. E o que acontece de interessante, né? Jamais falaria que isso aqui não é engraçado, falo interessante, né? No sentido de como que a geração, né, que não foi diretamente exposta a esse gás está sofrendo. A mãe pode ter sido exposta a esse gás, os pais de maneira geral, mas vou falar da mãe, já vão entender por quê. E eu falei agora há pouco que essa substância, pelo sangue, ela pode se espalhar. Essa substância e os derivados das reações que estão envolvidos podem se espalhar pelo sangue. Isso atingiu provavelmente a placenta, atingiu no sentido de se espalhou pelo sangue, pela nossa circulação, atingiu a placenta. Por ser uma substância relativamente simples, o Nadim mostrou aqui, não são substâncias complexas, enormes, por isso podem ter atravessado a barreira placentária, porque ela não é uma barreira 100% eficaz contra todas as substâncias, até porque ela tem que permitir troca de substâncias. Essas substâncias atingiram tecidos embrionários que estavam em desenvolvimento para formar células adultas, órgãos adultos e daí, obviamente, até os membros adultos daí. Ao atingir células que precisam de um controle extremo para formar partes do nosso organismo. E eu digo, elas passam a não ter mais controle de funcionamento, estão descontroladas. Nós temos as malformações também. O índice de malformações aumentou, o índice de casos de câncer aumentou. Aqui na internet fala-se muito em números variados, mas estima-se que o número de casos de câncer ficou 6 vezes mais frequente desde aquela época, né? No sentido assim de, para quem teve alguém da família exposto e tal, imagine que isso tem a ver especificamente com o controle da célula que agora, na verdade, não existe mais. Exatamente. Então, é complicado a gente parar a pensar assim, mas para o aluno entender, né, para o vestibular, mas eu conto essa história num enunciado, por exemplo, e pergunto, tá, aumentou o número de casos de câncer, deixo soltinho lá no texto, daí eu poderia perguntar, tá, e isso pode levar a
Daí, quer dizer, né, a exposição a essa substância pode levar a um mau comportamento do controle do ciclo celular. A célula que não controla o seu ciclo de vida, ciclo celular, ela passa pelas suas fases descontroladamente. G1, S, G2, divide, G1, S, que é o que forma um tumor por hiperplasia. Então imagina, a gente pode sair lá da química, pôr uma questão, né, Nadine, lá na química, e de repente fazer uma outra aqui na biologia, facilmente, né? Facilmente. Pô. Imagine que até na estrutura da química, o Nadine comentou aqui agora, estava no texto, né, 2018 ali, né, Nadine, que existe uma semelhança, né, não é idêntico, né, Nadine, mas existe uma semelhança com a unidade fundamental ali, né, das proteínas. Então poderia até, numa prova de química, não querendo me intrometer, né, Nadine, pois aqui, ó, a unidade fundamental das proteínas, poderia ser comparado aí, talvez, uma estrutura de aminoácido, e daí na prova de biologia poderia ser cobrado o aminoácido, né, os aminoácidos que formam a proteína, como formar a proteína, dentro de um contexto de um acidente gravíssimo que, infelizmente, aconteceu na história do planeta, né? É isso aí. Sim, para não entrar muito na parte técnica de química aí, que não é o momento para isso, né? Mas entre essas substâncias há uma possibilidade de ocorrência de uma tautomeria que a gente estuda em sala de aula, onde você lá nos ácidos ciânico e isociânico, você muda uma ligação de lugar em um hidrogênio e converte uma estrutura em outra, sabe? Então, inúmeras as possibilidades de pergunta envolvendo as estruturas, as fórmulas dessas substâncias. Né? É isso aí. Os senhores querem acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa que ficou aí perdida que vocês gostariam de... Está de acordo. É isso? Que a gente... eu acho que senão a gente já vai se estender. Daí vira uma aula gigante. Vira um simpósio. Então é isso. Gente, quero agradecer mesmo aí a presença aí, Diego, Nadine também, que prontamente aí atendeu ao nosso chamado, se empolgou aí, né, de participar do nosso Sem Atualizando. Né? Espero que o Nadine também vire freguês. Então é isso. Amigos, espero que esse episódio lhe ajude envolvendo aí, ó, história, geografia, biologia, química, tá? E é isso aí. Vamos deixar aqui embaixo os links com algumas reportagens, né, para você dar uma olhada. E também, né, essa prova aí da UFPS, se você quiser conhecer essa questão. Beleza? Então é isso. Fique bem e até a próxima.